Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e este é o canal História e Cultura de Orleans. E o vídeo de hoje, quem vai contar a história para nós é o meu amigo Antônio Domingos Coan. Ele que tem uma linda história, uma história de vida religiosa e vai contar para nós, para que a gente possa conhecê-la. Antes de assistir esse vídeo, já convido a você para se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações, curtir e compartilhar. Então, hoje com muita alegria estou recebendo aqui na minha casa o meu amigo Antônio Domingos Coan. Seu Tony, ele que tem uma linda história de vida e também uma linda história de vida de fé na Igreja Católica. Ele que há 62 anos completados, no dia 16 de agosto, já completou 62 anos de serviço à igreja aqui na nossa comunidade de Rio Pinheiros Alto, né, Tony? Tony, antes de tu contar a tua história de vida, a tua linda história de vida na igreja, se apresente-se, Tony. Sua família, seu nome completo, sua família, enfim. Meu nome completo é Antônio Domingos Coan, mas é mais conhecido por Tony Coan. Eu nasci dia 8 de março de 1948, portanto estou com 76 anos de idade. E sou filho de Domingos Coan e Amália Crozeta Coan. Quantos irmãos você tem, Tony? Nós éramos em 5. No momento agora só em 3, 2 já partiram. Mas eram em 5. Quem é que está vivo? Eu e a Adelinda e a Dirce. E quem que faleceu? Faleceu o Elias e a Luísa. Os dois já faleceram. E aí então eu tenho também a minha esposa Luzia Amélia Chiquito Coan. E nós casamos no dia 12 de julho de 1975. E nós temos 3 filhos, a Leda Maria, Luziane e Antônio Dimas. E temos também 3 netas, que é Milena, Maria Luísa e Lívia. Essas são as netas. Uma neta a cada filho. Tony, você foi agricultor e é agricultor até hoje, aposentado, mas sempre lidou com a agricultura. Sempre lidei com a agricultura. Nunca assim teve outro emprego, enfim, né? Sempre na agricultura. Embora que é aposentado, mas a gente sempre tem as nossas atividades do dia a dia, assim, para poder sobreviver também. Tony, além dessa sua vida particular, você então agora vamos contar da sua vida religiosa, que você compartilha com muito amor e fé aqui na nossa comunidade de Rio Pinheiros. Como foi, Tony, que despertou a sua vocação para ser, vamos dizer assim, nós dizia o capelão antigamente, né? Ou até hoje eu digo capelão, mas é ministro da Eucaristia e depois ministro da Palavra, é isso, Tony? É isso, né? E a palavra capelão hoje é substituída, é outro nome que é dom também, que não é mais assim capelão, como se diz, mas é dirigente da celebração. Porque quando não tem missa, se diz uma celebração. Então, como eu faço de dirigente, então tem o nome dirigente da celebração. Mas todos conhecem por capelão. Tony, então, dia 16 de agosto já completou 62 anos de ministro da Palavra, dirigente de culto, né? Como você diz aí, né? Sim. Tá, Tony. E então, como é que foi que despertou? Os seus pais, seu avô já era capelão? Me conte essa história para quem não conhece, Tony. Olha, o Rio Pinheiros é a única comunidade da paróquia de Orleans que os capelães, como diziam antigamente, foi só de uma família, a família Coan. E assim que faleceu o padre Vitório Pozzo, dia 6 de fevereiro de 1902, o primeiro capelão foi Giovanni Battista Coan, que era irmão do meu avô. Isso não estava registrado, mas quem contava era minha tia Terezinha.
ele não sabia se antes da vinda do Padre Vittorio, se o Giovanni Battista já era o capelão. Como não registravam os acontecimentos, então não se tem nenhuma informação. Então, o que se sabe que o Giovanni Battista ele ficou sendo capelão por um espaço de aproximadamente 13 anos, até lá mais ou menos pelo ano de 1915. E com o falecimento de Giovanni Battista, irmão do meu avô, então ficou meu avô, que era Giuseppe. E ficou mais ou menos um espaço de 14 anos, até 1929. E quando ele faleceu, o meu avô faleceu de câncer, aí ficou meu pai, que era Domingos Coan, mais conhecido por Romani Coan. Ele sim, se sabe que ele ficou 33 anos, de 1929 até 62. E com o falecimento do meu pai, ele faleceu dia 23 de julho de 1962, e aí então a comunidade já preferiu que fosse os capelães da mesma família, então falaram comigo, falaram com o saudoso Padre Santos, também na época. Santos Esprícigo. Padre Santos Esprícigo. E aí então ele disse, então tu reze, assume o lugar do teu pai. E aí então a partir daquela data, e assim depois que o meu pai faleceu, no dia da missa de sétimo dia, é que o Padre Santos me falou isso. E aí então, 2 semanas eu fiquei treinando com as minhas irmãs em casa. Você tinha quantos anos, Tony? 14 anos. 14 anos? 14 anos para dizer que era criança ainda na época, né? E aí então eu fui treinando, tinha a celebração na época era um livrinho chamado Culto Dominical. Ele tinha a parte do dirigente e a parte de todos. Era assim semelhante aos livros de grupo de famílias. E aí então eu treinei, aí depois, então dia 16 de agosto de 62, então eu dirigi a minha primeira celebração da capela. Ô Tony, e como é que foi naquele dia? Tu ficou assim ansioso, ficou à vontade, tu teve ajuda? Como é que foi? Ali foi o seguinte, a minha irmã Dirce e a Luísa, né, saudosa Luísa, elas disseram assim, ó, tu vem aqui nos bancos junto no meio de nós duas. Se por acaso tiver alguma dificuldade, nós continuaremos. Principalmente a Dirce me falou isso, né? Mas eu fiz a celebração sem a menor dúvida, fiz tudo direitinho. Aí então eu disse assim, no domingo, era uma quinta-feira, né, daquele dia. Aí domingos, então eu vou lá naquele banquinho onde meu pai ia, lá na frente. Porque aqui no banco as meninas estavam só me olhando. Certamente elas olhavam, não por dirigir a primeira vez, mas porque era tudo dividido, homens de um lado e mulheres de outro. E eu estava junto com elas, talvez era por causa disso. E aí, então, quando foi no domingo seguinte, que era dia 19 de agosto, então eu fiz a primeira celebração de domingo, lá na frente, naquele banquinho onde meu pai ia. E a igreja estava super lotada, talvez até por curiosidade, para ver como é que o primeiro capelão ia fazer, se ia bem ou se não ia, né? Super lotado de gente. E tu te lembra como foi as leituras, o evangelho do dia, sabe? Lembra? Não, era o seguinte, aquele livrinho, todos os domingos era igual, não mudava igual o folheto hoje. Apenas o que trocava era o evangelho. E o evangelho era lido na história sagrada, que hoje ela está desativada, né? Porque com a nova liturgia não se usa mais, né? Mas então cada domingo tinha um evangelho e eu já sabia qual era o evangelho do dia, e aí então eu li o evangelho. E no mais era tudo igual, tanto um domingo quanto o outro, né? Ô Tony, e além do Padre Santos Esprícigo, que era o pároco da paróquia de Orleans há muitos anos, né, Tony? Sim. Foi o padre que mais atuou, assim, de mais anos, foi o Padre Santos Esprícigo. Foi o Padre né? Santos, né? Além dele, alguém mais da comunidade que indicou, que incentivou que fosse você o sucessor da família? Bem, eu vou até então contar o seguinte, é que quando faleceu meu pai, ele era numa segunda-feira.
Ele sofreu um acidente, né, Sofreu teu pai? acidente, né? Um acidente de um... Quantos caiu- anos ele tinha? 55 anos. E aí então eu, daquele dia até domingo seguinte, nunca me passou assim pelo meu pensamento um momento sequer de que a comunidade queria que eu ficasse no lugar do pai. E eu até pensava algumas vezes, quando os 2 últimos anos, em 61 e 62, quando ia auxiliar o pai na Via Sacra, a Via Sacra que a gente faz ainda nos nossos dias, né, que o dirigente acompanhado de 3 coroinhas, um com uma cruz e uma vela a cada lado. E eu pensava, será que um dia serei eu que vou fazer o que o meu pai está fazendo agora? Eu pensava nisso. Mas nunca, jamais eu ia pensar que fosse tão breve, assim, tão cedo. Né? Eu achava que se um dia eu fosse assumir, que tivesse lá ao mínimo uns 20 anos, né? E aí então, foi eu até vou contar assim o certo como é que foi. A gente costuma tocar os sinos ainda hoje, né? Aí eu fui tocar a primeira vez e tinha 3 pessoas que estavam lá sentadas no banco e me perguntaram, quem é que vai rezar hoje? Aí eu respondi que se não tivesse ninguém, uma das minhas irmãs, elas iriam rezar, né? E aí então eles disseram, tu agora que vai ser o capelão. E essas 3 pessoas foram o Augusto Morgano, e Josué Albertão, e o Baipe Castanha, José do Castanhel. Foi essas 3 pessoas. Augusto Morgão é o pai da minha saudosa sogra Adélia Morgão. Sim, é pai Uhum. então eu, assim, como a se diz na linguagem popular, é quase caí de costas, quase, né? Quando eu vi eu soube aqui o que eles falaram para mim. Só que, pelo que eu escutei contar, a primeira pessoa que pensou em mim foi o Arciso da Castanheira. Porque o Arciso contava que o meu pai morreu numa segunda-feira, já quase escurecendo. Desde que ele soube a notícia do falecimento do meu pai, ele já pensou em mim. Disse, o Tony que vai assumir agora o lugar de capelão no lugar do seu pai. Ô Tony, e quantas vezes você não deve ter batido esse sino, Tony? Além de você, quem mais acompanha você bater o sino na comunidade? Olha, eu desde criança, porque antigamente a gente tocava o sino, na parte da manhã era meu pai. E ao meio-dia... De manhã cedo batia o sino, de Tony? manhã ali no clareado do dia, não era um horário fixo. Todo dia? De manhã e de noite, até meio-dia também um tempo. Era o seguinte, era no clareado do dia e no escurecer, não era um horário fixo. E ao meio-dia, então sim, era a hora do meio-dia. 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. Por quê, Tony? Era uma tradição? Era uma tradição assim, né? Então de manhã ia meu pai. Olha o capricho, né? Ao meio-dia, então, quando tinha aula, que a aula era aí onde está o museu, hoje, né? A escola era ali na hora que se saía era meio-dia, a hora que saía da aula, a gente ia tocar os sinos, eu, o Abílio, meu colega, que eram os que mais iam, o Deonílio, né? O irmão do Abílio, nós íamos lá Albertão? tocar. Albertão. E à noite, então, ali no escurecer, normalmente era eu que ia, né? Quando era muito criança, ia a Luísa, minha irmã, o Adirce, né? Depois, então, ia eu. E o Abílio ajudava muito também. Ele ia muitas vezes a tocar os sinos. Até que hoje, ainda quando ele gosta ainda de tocar os sinos para lembrar aquele tempo, quando ele estava ali, tempo de criança, que ele ajudava a tocar os sinos. E o quanto você perguntou sobre quantas vezes, mais ou menos, assim, o certo mesmo é impossível, mas eu fiz um cálculo, segundo outras pessoas que me perguntaram, quando eu fiz 60 anos, eu fiz um cálculo que foi mais de 22 mil vezes, mas mais do que isso ainda. Isso foi o mínimo que eu fiz. Desde aquele tempo até o dia de hoje, né, a gente fazendo esse trabalho. Né? Mais de 22 mil vezes que o seu Tony veio bater o sino na Capela Imaculada Conceição, aqui na nossa comunidade de Rio Pinheiros Alto, Orleans. Olha a dedicação dessa pessoa. Mas, Tony,
nos domingos ainda tem pessoas que te ajudam. Tem o seu David de Biase e o seu Lúcio de Biase, é isso? O Felício. E o Felício. Felício mais, né? Mais Felício, que eles ajudam ainda, né? Assim. Então, eu fiz esse cálculo, assim, porque também quando há o falecimento das pessoas, a gente também vai tocar, né? É um toque um pouco diferente, mas a gente vai tocar os sinos a cada pessoa que falece, que a gente vai tocar para saber, assim, dizia que é um sinal que a gente ia tocar para o povo saber. Hoje, claro que hoje o povo já sabe antes, devido ao telefone, internet, né? Assim, já sabe, né? Mas antigamente saía um para um lado, outro para outro avisar que fulano faleceu, o enterro ia ser tal hora, senão ninguém sabia. Às vezes tocava o sino e quem escutava pensava, quem será que foi? Foi esse, foi aquele, foi aquela, assim, mas sem saber, né? Hoje já mudou, né? Então hoje a internet, os telefones, então bem mais fácil, né? Antônio, olha a sua dedicação, né? Então, não é só rezar o terço, é na celebração de Ezequias, que a gente chama, né? É na Semana Santa, durante quando acontece missas, o Tony está sempre presente, né? E o Tony também é ministro da Eucaristia. Há quantos anos, Tony? Eu comecei no dia 3 de abril de 1980. São 44 anos já. Estou de ministro da comunhão, da Eucaristia, comunhão, que a gente diz. É sempre renovando, porque o mandato é a cada 3 anos. A comunidade quer que eu continue atuando, e aí então a gente tem que renovar sempre a provisão que é assinada pelo bispo, o bispo e o padre também, né? Então a gente está atuando até hoje também com esse trabalho, né? Antônio, e quantos assim momentos, né, que às vezes você deixou de ter lazer com a família e para se dedicar ir lá na igreja, né, Tony, servir a comunidade, se dedicar à fé cristã, né, evangelizar, falar de Jesus, né, transmitir a fé com essa tua dedicação aqui na nossa igreja do Rio Pinheiro Alto, Orleans, né? Então, desses momentos, houve alguma provação que você acabou pensando, eu vou desistir? Ou você sempre foi entusiasmado para continuar, Tom? Olha, teve um certo tempo ali que até um domingo eu não fui participar. Eu podia ter ido até ter esclarecido, né? Por causa de fofocas e tal. Mas como a gente sempre recolheu só o que é de bom, deixou de lado o que não é bom, e o lado positivo sempre foi maior, e a gente está atuando ainda até hoje, até os nossos dias. E quanto ao que perguntaste também sobre, às vezes, deixar a família por causa de força maior, no caso de velório, coisa assim, quantas vezes que já aconteceu isso também? Com certeza. Muitas vezes eu tinha que deixar ali, às vezes, filhos, netos, ou amigos, e disse, tem outro problema, força maior, a gente tem que atender, né? Mas a gente vai, até que a gente pode, a gente atende isso ali, sem problema nenhum, e assim vai se levando, né? Se você está, é porque Deus te chama e você está dizendo sim, e tem o apoio, né, das pessoas que te querem bem, né, que dá esse apoio para que você continue sempre aí na nossa igreja evangelizando, né, Tony? É assim, né? Ô, Tony, e diante dessa tua trajetória de vida, quais foram os momentos que mais marcaram na tua vida religiosa lá com a comunidade, com a igreja? Olha, teve o dia que eu completei 25 anos, e caiu num domingo, e aí então, e deu certo que tinha festa no Morro da Santinha, e aí então foi rezada uma missa à noite, o saudoso, o Padre Santos, que veio rezar, e até naquele dia o Arciso del Castanheira, ele quis expor a sua ideia, né, dizendo que pelo que ele escutou dizer, foi ele a primeira pessoa que se lembrou de mim, né, que eu devia assumir no lugar do pai.
E naquele dia depois foi feita também uma confraternização no salão de festas, que o Padre Santo acompanhou também. Que ano né? foi, Tony? Foi em 87. Dia 16 de Agosto agosto? de 87. Foi bem nesse dia? Bem nesse dia. Ó. E depois, no dia 16 de agosto de 92, deu certo, que foi domingo também. Ali fizeram uma surpresa. Foi suspendida a festa do Morro da Santinha por causa do falecimento do Padre Santos, que o Padre Santos ele faleceu um domingo antes, dia 9 de agosto. E aí então a ideia foi do meu sobrinho de Walter. Aí ele falou com as pessoas ali da comunidade, inclusive ele falou com o José Carlos de Biasi, aquele que toca o violão, e foram fazer um ensaio na casa dele. E eu estava trabalhando no engenho, não sabia de nada. E ali quando chegou no domingo, naquela época a gente rezava como reza ainda hoje, às 9h30, e ali queria rezar, mas ali o Padre Valmor, ele tinha dito que ele vinha, mas um pouco mais tarde, 10 horas, um pouco antes das 10. E ali eles começaram meio de fazer hora daqui e dali, pedindo uma coisa, pedindo outra. Aí quando faltava mais ou menos uns 15 para as 10, eu disse, não, eu vou tocar porque está passando muito da hora. Aí o Arciso del Castanheiro, ele disse assim, olha, parece que vai vir o padre. E naquilo veio chegando o Fusca branco, eu disse, é o padre. Ali que fiquei sabendo, então que me fizeram aquela surpresa. Né? Olha só. Foi uma surpresa agradável aquele dia. Né? Uhum. E aí então depois eu fiz a missa, fizeram umas homenagens. E dali então, depois eu levei ele em casa para almoçar em casa. Né? Ele esteve lá junto com a nossa família toda. E foi uma surpresa agradável, como a gente diz. Né? Uhum. E depois, então, nos 50 anos, então a gente teve aquelas visitas nas comunidades, inclusive, que eu acompanhasse quase que totalmente. Né? Minha esposa acompanhou em todas elas. Em 2012? Em 2012. E aí, então, foi feita a festa dia 26 de 26 de agosto. 26 de agosto, Nós éramos coordenadores do CAEP na época, né? Eu e meu sim. esposo Augusto de Bias. E você andou quase um ano inteiro visitando todas as comunidades, né, Tony? Visitando as Você comunidades. rezou um culto e nós, eu e você e quem acompanhava, os demais membros, Sim. deixava o convite para vir para a festa de 50 anos. Sim, Aqui sim. nós temos uma lembrancinha, mas não é dos 50, é dos 60. Depois nós vamos falar. Sim, sim. E depois, Tony, aí o dia dos 50 anos, conta, como é que foi aquele dia? Lembra qual foi os padres que veio rezar? Aquele dia era o padre Elias e o padre Carlos Beck. Outros padres não puderam vir, foi mandado convite, inclusive o padre Domingos, ele estava paroquiano em São Digério, ele disse, olha, infelizmente eu não vou poder ir, mas eu antecipo os parabéns, ele disse, né, que continue, que Deus te conserve, ele disse que continue, ele deu ao menos boas-vindas, né? E aí então foi a missa, então foi os dois padres, enfim. Né? E teve a confraternização e quem é que cantou a missa daquele dia? A missa foi o coral dos idosos, né? A Alegria de Viver, o nome do coral. Que eu acho que até a Zuleide que era, não sei se ela coordenava ali. Zuleide Orbe. Zuleide Orbe, E daí de meio-dia um tradicional almoço, né? E à tarde, uma tarde dançando com o Jair José. E o salão ficou totalmente lotado. Bolo à vontade, né, Tony? Inclusive tinha as fotos de quando eu e minha esposa fomos cortar o bolo. Assim, muitas lembranças foram gravadas, né, Tony? Apesar de nós não saber dançar, ainda fizeram nós dançar no meio também. E aí o povo fez um círculo, assim, batendo palmas. Tá? Foi uma festa tudo bem... registrado. Sim, sim. E depois? Nos 55 anos também eles fizeram... Aquele não teve missa, mas eles fizeram um bolo, assim, lá no salão, e a gente fez mais uma confraternização também, né? E depois, nos 60 anos, então, ele foi dia 28 de agosto, né? Foi, que a gente fez, então, mais uma missa, aí foi o Padre Joel. 2022, que agora nós estamos em 2024. Sim, sim. Ali, então, fez mais aquela festa, né, para comemorar os 60 anos.
Padre Joel como é que é o nome? Marcolino Bittencourt, que é o nosso pároco de hoje, né? Sim, sim. E depois, como é que foi o dia, Tony? O dia da festa? Nos conte. Foi mais ou menos igual aquela dos 50, né? Também com o bolo também. Até foi o prefeito que mandou ali, porque já coincidia com a festa do município também. Né? E aí então a gente fez umas danças também naquele dia, assim, aquelas comemorações todas, né? Assim, né? Foi muito bom. Então houve várias comemorações assim para lembrar então usar essas passagens assim, passagem mais importante que aconteceu. Então foi assim. Aqui eu tenho uma fotografia que foi feita em nome da comunidade, homenagem da comunidade de Rio Pinheiros Alto, Orleans, Santa Catarina, pelos 60 anos de dirigente de culto capelão, 16 de agosto de 2022, e a homenagem também dedicada pelo Instituto Cultural Padre Vitório Pozo, aqui de nossa comunidade. Então, Tony, o que você tem a dizer, né, depois dessa tua trajetória de vida? Qual é o teu sentimento que tu tem hoje? Que mensagem tu daria, né, de transmitir a fé para quem está te assistindo? Enfim, o que tu tem a nos dizer para nós encerrar este vídeo de hoje? Eu sinto muito grato por tudo, né? E se após 62 anos a gente está ainda atuando na comunidade, eu sempre digo, disse nos 50 anos, disse nos 60 também, três coisas, três motivos. Primeiramente, a graça de Deus. Ele que dá força, Ele que sempre é em primeiro lugar. Em tudo que a gente faz, seja um trabalho espiritual, seja material, sempre nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. E segundo, o apoio da comunidade, que eu acho que, pelo que se vê, eu acho que totalmente a comunidade está me apoiando e é um grande esforço. E também amor ao trabalho, que também se a gente não tivesse amor ao trabalho, também a gente não iria fazer. A mesma coisa um trabalho material, se a gente faz sem amor, esse trabalho não vai à frente. Então, essas três coisas. Se faltasse uma dessas três coisas, talvez eu não estaria mais atuando na comunidade. Mas assim, a gente está atuando e até que a gente pode, ou até que a comunidade permitir, né, a gente está fazendo esse trabalho assim, de servir a comunidade. Tem uma passagem bíblica, não me lembro qual é o capítulo e versículo, mas que diz assim que há muito mais alegria em servir do que ser servido. Que se a gente fica servido, a gente às vezes fica contente por aquele momento, mas se a gente tem a oportunidade de servir, fica muito mais marcante. Então é isso aqui que a gente faz, né? Então a gente está atuando por causa disso. Tudo pelo amor de Deus, né? Não é para nós, é em amor a Jesus Cristo, né? Então, fica o exemplo do Tony. A gente tem que se dedicar a nossa vida, não só dedicar a vida particular da família, de nós mesmos, mas sim se dedicar em servir, em transmitir a fé uns aos outros, né? Servir a Jesus Cristo, né? Ser o instrumento de Jesus Cristo, porque nós somos convidados a ser a imagem e a semelhança de Deus. Então, a nossa missão aqui nesse mundo é evangelizar, passar a mensagem de Jesus, fazer Jesus ser conhecido. Então, esse é um exemplo do Tony, uma pessoa que se dedicou uma vida inteira pela igreja. Então, parabéns, seu Tony, pelo teu exemplo de vida, né? Que possamos colher um pouquinho dessa sementinha de fé transmitida pelo Tony, para nós também passar para os outros, né? Porque transmitindo essa fé para os outros, nós também estamos fortalecendo a nossa fé. Então, Sr. Tony, meu muito obrigado por esta visita. Foi uma visita surpresa. O Tony aqui hoje na minha casa, nesse dia 20 de agosto. E foi uma alegria imensa, Tony, para mim,
ter oportunidade de, através do canal História e Cultura de Orleans, registrar essa lembrança com você. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, convido a vocês para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo. Beijo para todo mundo.